comigo a carta de Paulo aos Gálatas. Você pode, a última vez, se colocar de pé para nós lermos esse texto sagrado e orarmos. E aí eu vou deixar você ficar quietinho sentado. Essa dinâmica é boa para descansar um pouco. Aos Gálatas capítulo 3, verso de número 1, diz o texto sagrado: Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? E vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Só quisera saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que vos também foi em vão, ou melhor, se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós, os faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, meu Senhor. E eu preciso de ti, Senhor. A tua igreja precisa de ti. Nós precisamos ouvir a tua voz, Espírito Santo. Nós cremos na tua palavra. Estamos aqui, Senhor, para receber do alto uma direção do Senhor. Que o Senhor fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Usa, meu Pai, pela misericórdia do Senhor, aos ouvintes desta pregação, que possa, pela fé, crer na tua palavra e obedecer à verdade. Em nome de Jesus, Pai, revela-nos mais uma vez a tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém, querido? Pode se assentar e agora você vai ficar bem à vontade. Só não pode conversar nem mexer no celular. Amém? Está combinado. Que Deus te abençoe. Queridos, olha só. O apóstolo Paulo chama a atenção dos Gálatas. A igreja da Galácia, ela teve um problema sério, que foi o debate da fé e da obra. Os Gálatas começaram a se enveredar por um caminho do legalismo. Começaram a querer voltar à prática das obras da lei. E esse capítulo aqui, ele vai debater esse assunto. Sabe, eu acabei de falar aqui, citei o texto do apóstolo Paulo aos Romanos, e aqui ele lembrou, obrigado meu filho, Deus te abençoe. E aqui ele lembrou também do crente Abraão, e que nós, se somos filhos de Deus, se andamos pela fé, somos filhos de Abraão. Olha só que coisa forte. Por quê? Porque nós fechamos com a fé, nós não fechamos com as obras. As obras da lei. A igreja dos Gálatas chegou a rejeitar o apostolado de Paulo. Porque Paulo, ele era um homem muito liberto. Ele vivia pela fé. Ele tinha convicção de que a salvação era pela fé. Não era pelas obras para que ninguém se gloriasse. Ninguém seria capaz de cumprir as obras da lei. Veja lá no versículo de número 11. Aí mesmo, de Gálatas 3, versículo 11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Pela lei, nós seremos só
castigado. Porque a lei ela é boa, sim. A lei é ruim para o transgressor. E quem é que não tropeça na lei? Quem nunca transgrediu aqui? Quem aqui nunca falhou na lei? E nós, quem aqui nunca deixou de pagar um imposto? Quem aqui nunca cometeu um erro? Quem aqui nunca falou mal de alguém? Todas essas coisas estão na lei. E não é só na lei de Deus, não, na lei da nossa Constituição brasileira. Se pegarmos a nossa lei, a Carta Magna, né? Ninguém aqui conseguiu cumprir ela. E eu falo isso sem medo de ser feliz. Porque todo mundo aqui transgrediu algum daqueles artigos, daqueles preceitos. Da lei de Moisés, Paulo está falando sobre esse livro. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Não tem um sequer. Não tem um bonzinho. Ninguém é ninguém. Ele não falou alguém, ele falou ninguém. Ninguém vai poder chegar lá diante de Deus e falar: oh, Senhor, abre a porta aí que eu estou passando, porque eu fiz tudo que a lei mandou. Lembra lá daquele jovem, daquele mancebo? Ele pensou que podia. Chegou, né, Senhor? E o que eu tenho que fazer para ser salvo, para entrar no reino de Deus? E o Senhor Jesus falou o que com ele? Conhece a lei? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, ama lá, tal. Ah, Senhor, isso aí eu cumpro, sabe? Sou craque, tiro de letra, desde a minha meninice, meus pais me ensinaram, olha, fiz lá o cursinho lá, né, da sinagoga, né, lá, o catequese lá do judaísmo, e eu sou 10, só tiro 10 na lei. Aí o Senhor falou: então é o seguinte, vai lá, vende tudo que você tem e distribui com os pobres e vem e me segue. E aí ele não conseguiu cumprir essa lei. Qual é a lei que Jesus botou em questão ali? O amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, você é rico, você se ama, você está aí bem. Agora você só precisa amar o teu próximo como a ti mesmo. Vai e fica no nível dos teus irmãos. Deu para ele? Não pôde se justificar. Então, queridos, nós somos da lei. Não, nós somos da fé. Porque se nós aqui ficarmos discutindo quem é o melhor entre nós, quem é o pior entre nós, nenhum de nós, na verdade, prestamos, porque as nossas obras são más. Todos nós precisamos da misericórdia do Senhor. Todos nós precisamos ser justificados como foi o nosso pai Abraão. Versículo número 6. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então nós cremos em Deus. Cremos em Deus. Cremos em Jesus, que foi enviado pelo Pai para perdoar os nossos pecados. E a Ele nós confessamos os nossos pecados. E andamos na luz, porque cremos. Ah, se alguém tem dúvida, está vivendo no erro, porque não cabe a nós a dúvida. Ou cremos. Olha aqui que ele fala com Gálatas, versículo número 1. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Me parece que alguém passou lá na Galácia, alguém foi numa daquelas reuniões da igreja e pregou alguma coisa que eles ficaram fascinados. Caramba, eu não tinha tido essa revelação. Rapaz, olha só que interessante. Ficaram fascinados. Alguém chegou lá naquela igreja e falou alguma coisa relativo à obra, relativo a sacrifício, relativo a esforço humano, sabe, para ser melhor que o outro,
para ser salvo. Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Sabe, queridos, nós estamos vivendo uma geração, nós temos na nossa sociedade influências em todos os campos, né? Nas mídias sociais, vários influências. As pessoas ficam fascinadas com as mensagens deles. Eu sigo um pastor, irmão, tu tem que ver. Aquele homem, eu sigo um cara, olha, só coisa forte. Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Aí você pega o irmãozinho, pega a irmãzinha, fazendo coisas que a Bíblia diz que não pode fazer. Mas se ela está acompanhando alguém, ele está seguindo alguém, um líder, um pastor, uma pessoa da sociedade, que não tem compromisso com a verdade. Parece que Paulo está vivendo a nossa época. Eles não tinham redes sociais, eles não tinham, né, Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, mas tinha gente que fascinava pessoas. Tinha influências fortes naquela sociedade que entrou na igreja e começou a desviar a mente dos irmãos. Começou a tirar os irmãos da verdade. Eu só quero saber uma coisa de vocês. Ele perguntou no verso de número 2. Quero saber uma coisa de vocês. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Você veio para a igreja, você adorou a palavra, recebeu a palavra de Deus pela fé, ou foi pelas obras de alguém? Ou porque você viu alguma coisa em alguém, sabe? E está seguindo alguém. Isso é forte, irmão. Tem gente que é crente em outra pessoa. Ele é crente no outro crente. Se aquele cara prega isso, ele também prega. Se aquele cara volta pregando outra coisa, ele volta pregando outra coisa. Aí fala, mas que incoerência é essa? Paulo, ele falou para a igreja, olha, se eu voltar pregando um outro evangelho, seja anátema, não me dá confiança, pode me excomungar, pode falar que eu sou maldição. Ele falou isso dele, Paulo falou dele. Eu estou pregando o evangelho, a pregação do evangelho é essa aqui, a palavra de Deus. Se eu estou indo para lá, gente, se eu voltar pregando outra coisa, que eu seja anátema, não me ouçam. Porque, querida, a verdade é a verdade, ela liberta, ela transforma. E a gente começou a igreja, a gente aceitou Jesus, a gente está seguindo muito bem. De repente, a gente encontra alguém, a gente fica fascinado com a pregação de alguém, a gente fica fascinado com o conselho de alguém, totalmente diferente daquilo que a palavra diz. E a gente começa a patinar na fé. Mas por que aquele irmão parou? Está com umas ideias esquisitas aí. Está ouvindo uns pastores de Facebook aí, está ouvindo uns pastores de WhatsApp, está seguindo uma turma aí, os caras são meio esquisitos. E a pessoa começa a ter comportamento inadequado da palavra. Ficam fascinados. A gente segue a palavra. A nossa fé é na palavra. A gente tem que ter um filtro, querido. Paulo diz, olha, provai de tudo e retende o que é bom. Nós vivemos uma geração que você tem que ter filtros, mas o seu filtro é a palavra de Deus. E nós, queridos, nós não seremos considerados inocentes diante de Deus. É isso que é complicado. Complicado porque é isso mesmo. Olha, Paulo está dizendo, ó insensato, é insensatez você seguir pessoas, você acompanhar pessoas que não crê na verdade que tu crê, que não acredita na palavra que você acredita. Olha o versículo de número 3,
sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Ele está perguntando para a igreja: poxa, vocês começaram bem, vocês oravam, vocês adoravam, vocês eram humildes, vocês eram simples, vocês, sabe, eram pessoas tão bacanas, vocês eram espirituais. Paulo é um líder dessa igreja, era um dos fundadores dessa igreja. Eles eram crentes temente a Deus, eles viviam na palavra, mas agora estavam, sabe, querido, carnais. Não tinham mais o mesmo comprometimento com a palavra, não tinham mais o mesmo cuidado com a palavra, eram carnais, influência sei lá de quem. Ele falou: olha, tem uns caras aí que vocês estão fascinados com eles, estão fascinados, influenciados. Será, versículo número 4, será que é tudo em vão? Vocês padeceram, vocês sofreram tanto. A igreja, querida, sabe, a igreja sempre foi perseguida, a igreja sempre foi sofredora, a igreja sempre lutou, batalhou pela fé. Olha, vocês sofreram tanto, será que é em vão que tenhas padecido tanto? Se é que isso também foi em vão, sabe? Você, quando decidiu seguir a Jesus, você teve que abrir mão de muita coisa, teve que perder amigos, às vezes dentro da casa, dentro da família. As pessoas te perseguiram, falaram que esse negócio de crente, que agora você está atrasada, e você estava lá, sabe? Não, eu creio na Bíblia, eu vou ser de Jesus, ia para a igreja todo dia. Você sofria por causa do Evangelho, você estava ali, você tinha certeza que aquilo ali era a verdade que libertava, e era aquilo ali mesmo que você queria, que era o céu, que era Jesus, que era a salvação. Será que isso tudo foi em vão? E agora as pessoas param e parece que vem com um pé de cabra. Ele andava com martelo, né? Por onde ele passava, ele pregava. Pá, pá, Jesus salva, olha, você tem que sair do pecado. Ó, Jesus te ama e tal. E falava com o pai, falava com a mãe. Esse cara é chato, né? Só fica falando de Jesus. Andava com martelo. Mas agora parece que anda com o pé de cabra. No mesmo lugar que ele pregava, agora ele está despregando tudo que ele falava. Quando você levantou a mão para Jesus, você pregou para sua família, você pregou para os seus amigos, você pregou que você cria em Jesus, você pregou para o seu vizinho. Agora você está com o pé de cabra. A pessoa não é mais crente, não acredita, mas não, perdeu a fé. O que te fascinou? O que te fascinou? Qual foi a pregação que foi melhor do que a de Jesus? Será que tem alguma pregação? Alguém falou alguma coisa que foi mais interessante do que Jesus falou? Será que foi em vão todo o seu sacrifício, todo o teu choro, toda a sua luta, todo o seu sofrimento por causa da palavra de Deus, e agora você vai aí despregando? Será que isso foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e opera maravilha entre vós, ou faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Deus, querido, é Ele que opera maravilha entre nós, por causa da fé. Acabamos de falar de Moisés com o povo de Israel. Só pela fé. Mesmo vendo o mar aberto, será que você tem coragem de entrar? Irmão, só pela fé. Esse negócio vai desmoronar em cima da gente. Deus vai fazer você passar no meio das águas, mas você vai ter que ter fé que as águas não vão te afogar. Você precisa crer, querido, que nessa aflição, que nessa perseguição, que nessa tribulação, tem um milagre acontecendo. Nessa perseguição, porque ou você crê ou você não crê.
Ah, pastor, eu vou parar, eu vou dar um tempo, porque é muita luta, é muito problema. Meu irmão, eu não posso falar nada diferente para você. Você precisa crer que Deus opera maravilha entre nós. E a maravilha é proporcional à dificuldade. Os discípulos lá de Eliseu resolveram ampliar a obra, né? A casa, vamos ampliar a casa. Olha, a igreja está crescendo, a escola de profeta, e pegaram lá um martelo emprestado. De repente o martelo, pô, caiu na água. E agora? Olha o desespero da turma. Gente, como é que devia ser muito caro, né, irmão? Um martelo naquela época devia ser muito caro. Não era igual hoje, você vai ali na lojinha de 99 e compra um martelo. Devia ser um negócio muito nobre. Um martelo caiu na água. E agora? Como é que a gente vai devolver esse martelo? Eles precisavam crer na maravilha, no milagre. Afinal de contas, eles estavam envolvidos na obra de Deus. Eles tinham confiança no Senhor. E de repente, querido, um milagre acontece, um martelo flutua. Sabe, você precisa crer, querido, que a coisa vai mudar na sua casa, que a coisa vai mudar na sua vida. Você não vai, tem coisa que você não... Quem ali ia falar assim, martelo, mergulha para caçar o martelo? Irmão, caiu, deixa para lá, o rio tem correnteza. O rio tem correnteza. Quem vai achar um martelo e cair dentro do rio com correnteza? Já foi, agora a gente vai ter que dar desculpa, juntar o dinheiro aí e comprar um martelo para ele devolver. Mas Deus estava no controle. O propósito de Deus de manifestar a maravilha dele no meio do povo dele. Eles precisaram passar por aquela provação, mas eles tinham que crer. E o homem de Deus cria no milagre. O homem de Deus cria que Deus ia dar solução para aquela situação. E o martelo flutua. O mar se abre. Sabe? As coisas vão acontecer. Mas só para aqueles que vivem por fé. Nós precisamos acreditar na Bíblia. Nós precisamos acreditar no Deus. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Para você que não lembra de Abraão, Abraão era aquele velhinho. 90 anos, 99 anos. Deus falou que ele ia ter um filho. E que ele ia ser pai de multidão. Ia ser tanta gente, irmão. Olha para a estrela, olha para o céu, contra as estrelas, não dá para contar, então assim será a sua descendência. Olha para a areia, conta as areias aí, não dá para contar assim, vai ser. Você acredita, Abraão? Eu acredito, Deus. Então sai daí e vai para a terra que eu vou mostrar aonde a sua descendência vai morar. Sai do meio da sua parentela. Irmão, você crê ou você não crê? A Bíblia diz que o pai Abraão creu, assim como creu em Deus. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Como justiça? Deus é justo, querido. Ele está vendo a sua aflição, Ele está vendo a sua luta, Ele está vendo a situação da sua casa, Ele está vendo a sua situação espiritual, emocional, financeira. Ele está vendo. Agora Ele quer saber o seguinte: você crê que Ele pode fazer um milagre aí? Você crê que Ele pode mudar essa história toda? Então vive pela fé. Faça o que tem que ser feito. Crê no Senhor Jesus. Crê no milagre. Mas não fica determinando tempo, determinando data. Sabe que a promessa foi feita a Abraão e não passaram muitos anos até que ela se cumpriu. Ele tentou dar o jeitinho dele lá, atrapalhou, né? Se complicou. Foi lá, teve um filho cai empregado, não era com ela, Abraão. Abraão, para com esse negócio de querer ficar ajudando Deus, querer tentar fazer com que Deus, parece que Deus não se lembrou da promessa que Ele me fez. Deus não se esqueceu da promessa que Ele te fez. Deus não se esqueceu do tempo, ao seu tempo Ele se manifestará. Deus está olhando para nós, assim como Abraão creu em Deus, nós precisamos crer em Deus, porque nós somos da fé. Olha lá o próximo, por favor, verso 7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Nós somos da fé, queridos. Nós não somos das obras, sabe?
A gente não confia na nossa força, a gente não confia na nossa habilidade, a gente não confia na nossa malandragem, nós confiamos em Deus. Fala, olha, nada vai dar certo para você. Vai dar, se Deus falou que vai dar, vai dar. Se você permanecer fiel, Ele é justo. Olha, Ele foi imputado por justiça. Deus é justo. Ele está vendo. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Aleluia. Deus já estava planejando a nossa história. Deus já estava planejando a minha história, a sua história. Olha, a Escritura já tinha previsto. Olha, isso é antigo, irmão, isso é antigo. Antes da fundação do mundo, Ele já tinha planejado a nossa história. Diz o texto sagrado que antes da fundação do mundo, Ele já tinha planejado a salvação dos gentios. Aqui, olha. Deus havia de justificar pela fé os gentios. Nós somos justificados pela fé. Nós andamos pela fé. Nós confiamos em Deus. Acreditamos na sua promessa, na sua palavra, em Cristo. Então, primeiro Ele disse para Abraão: olha, Abraão, todas as nações serão abençoadas, serão benditas em ti. Porque, querido, Abraão, ele é o pai da fé. Sabe? O Deus de Israel fez uma aliança com Abraão. Abraão é o pai de Isaac, que é o pai de Jacó, que teve o nome mudado para Israel. E o nosso Deus é o Deus de Israel. Nós estamos debaixo da mesma promessa. Serão benditas todas as famílias da terra. Quais famílias, pastor? Aquelas famílias que são da fé. Como é a fé, os filhos de Abraão. Se nós somos da fé, somos filhos de Abraão. Por isso que as criancinhas cantam aquele louvor, né? Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Pai Abraão. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Porque Abraão creu numa promessa, sabe? Que aos olhos naturais, um velhinho de 100 anos não ia ter filho. E a velhinha? A velhinha tinha 90 anos. Não espalha não, era estéril. 90 anos e estéril. Parece que Deus, querido, leva essa coisa de fé tão a sério, e leva, né? Porque é só pela fé, tão a sério, que ele não podia pegar uma jovem. Ele não podia pegar uma jovem lá, um casal de jovem, fazer essa promessa para um casal de jovem, sabe? Viril, forte, saudável. E aí eles iam ter 10, 50 filhos, um filho todo ano. Não. Ele pega um casal de velhinho e fala para aquele casal de velhinho: vocês vão ser pai de multidão, mãe de multidão. Eu não sei se você está entendendo aqui o que Deus está dizendo. É que Ele quer fazer um milagre tão grande na sua vida, que Ele quer fazer uma maravilha tão grande na sua vida, que você está procurando uma forma, não, mas para Deus fazer isso, vai ter que acontecer isso, vai ter que acontecer o que Deus quiser. Pensou, se Abraão fala assim, olha, quando Abraão entrou nessa crise, ele falou, mas para Deus fazer isso, só se ele escolheu o meu filho, né, o meu filho Eliezer, né? Tinha um menino lá que ele cuidava, o escravo lá, e falou, deve ser dele. Ele falou, não é ele não, vai sair vai sair das suas entranhas. Ele falou, então tudo bem, já que vai sair das minhas entranhas, então vou ter que caçar uma mulher, porque minha mulher é estéril, ela está velha também, ela não deve ter nem mais útero, está tudo seco lá dentro. Ele falou, já sei, conversou com Sara, irmão, se você fica tentando achar da onde que Deus vai fazer para o seu milagre acontecer, você vai errar. É possível que você vai dar
uma atrapalhada na obra de Deus. Porque Deus não precisa da nossa, Ele precisa da nossa fé. Ele quer saber se você crê que Ele vai fazer a coisa certa, no tempo certo, no momento certo, porque o crente vive pela fé. E aí, Ele vai te provar ao extremo, ao extremo. Sabe o que é extremo? Extremo é quando você fala assim, não vai ter mais jeito. Um dia Abraão, nessa caminhada, nessa peregrinação, e as coisas ficam muito difíceis, irmão. Quando Deus faz uma promessa para a gente, as coisas ficam muito difíceis. Um dia ficou muito difícil, mas muito difícil, que eles falaram assim, olha, vamos lá no Egito, porque acabou o dinheiro, acabou a comida, acabou a bebida, acabou tudo. Olhou para a mulher, olhou para a turma, gente, está feia a coisa aqui, a economia está boa lá no Egito, vamos descer lá para o Egito, porque o milagre deve acontecer lá no Egito. E eles foram para o Egito. Lá no Egito deu tudo errado. Sabe, o faraó viu Sara, mulher linda, formosa, falou, olha, quero essa mulher para ser minha mulher. Abraão mentiu, não falou que a mulher era a mulher dele, falou que era irmã. Irmão, dá tudo errado quando você sai do plano de Deus. Quando você sai da vontade de Deus, vai dar tudo errado. E Abraão teve que voltar, sabe, humilhado, quase que Faraó, ainda deu uma bronca nele, porque olha só, Faraó estava mais espiritual do que Abraão. Faraó falava, tu é maluco, rapaz, se eu possuo tua mulher, e Deus ia me amaldiçoar, sai daqui. Mandou Abraão sair fora, pega a tua turma e rapa fora, por que Deus me amaldiçoa? Imagina se Faraó se deita com Sara. Sara era a mulher da promessa, tinha um negócio ali que ia vinha até nós aqui hoje, em 2022, porque nós somos filhos desse casal pela fé. E Abraão tentando ajudar Deus, quase que leva a maldição lá para o Egito, e levou uma bronca do rei lá, e voltou, sabe, envergonhado, porque ele saiu da posição. Não saia da posição, meu irmão. Não saia da posição. Crê que nesse deserto, crê que nessa aflição, crê que nessa perturbação, Deus está presente com você. E Ele vai fazer na hora certa. O que eu tenho que fazer, pastor? Permanecer em oração. Permanecer adorando. Permanecer crendo. Ainda que a figueira não floresça, se alegre. Irmãos, é pela fé. Eu não consigo falar de outra coisa. Sabe, eu não consigo dizer para você, sabe, procura fazer isso ou aquilo. Crê, Deus vai te levar, Deus vai te conduzir, Deus vai preparar no tempo certo. Você não precisa pecar, você não precisa fazer coisa errada para tentar ajudar a Deus. Sabe, querido, você pode continuar lutando, pesquisando, trabalhando, se esforçando, mas não peque para tentar resolver o seu problema. Porque todas as vezes que Abraão tentou resolver o problema dele fazendo coisa errada, deu errado. Você está estudando? Continua estudando. Você está procurando trabalho? Continua procurando. Você está cuidando da sua família? Continue cuidando. Continue fazendo a coisa certa. Abraão, o que ele tinha que fazer? Continuar crendo, orando, namorando a velhinha dele, né? Porque tinha que ter o fruto, né? Então tinha que continuar namorando, fazendo a coisa certa, esperando o Senhor estar nas suas mãos. O milagre é você que faz. Ah, não, ele resolveu tentar ajudar Deus, fazendo coisa errada. Você está entendendo, querido? Eu quero terminar, eu quero te convidar a ficar de pé no nome de Jesus. Você não está liberado para pecar. Porque o que não provém da fé é pecado. Então, quando você decide pecar para resolver um problema, você saiu debaixo da promessa, você saiu debaixo da bênção e pode esperar uma maldição aí, a coisa ruim vai acontecer. É isso que a Bíblia diz. E tem gente que ouve conselho do ímpio e fala assim, dá um jeito, menina, dá um jeito, seu bobo. E se eu fosse você, eu fazia diferente, eu chutava o balde e você é muito bobo.
vai resolver sua vida. E aí você vai resolver sua vida fazendo coisa errada que Deus não se agrada. Vai dar tudo errado. Mas se você crer, se você confiar, se você esperar em Deus, Ele vai te imputar isso por justiça. Ele é galardoador daquele que o busca. Ele quer ver a sua confiança. Ele quer ver a sua fé. O justo viverá pela fé. E nós somos da fé, amém? Nós somos daqueles que creem em Deus. Não fazemos nada errado para tentar resolver os nossos problemas. Quando vier a tentação, quando vier, sabe, aquela ajuda esquisita, aquele conselho do ímpio, aquela palavra para você fazer uma atitude errada, repreenda em nome de Jesus e permaneça crendo que Deus está no controle. Amém? Eu quero orar com você em nome de Jesus. Se você entendeu, você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Pai, em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra ela é fiel. E nós precisamos crer nela. Que ainda que esteja dando tudo errado na nossa vida, da forma como nós vemos, mas o Senhor não vê como vê o homem. O Senhor já planejou tudo antes da fundação do mundo, de que aqueles que iriam ser justificados pela fé também seriam abençoados pela fé, como o Senhor abençoou o nosso pai Abraão, porque nós somos pela fé, e nós somos filhos de Abraão, porque nós cremos também no mesmo Deus que Abraão creu. E assim, Senhor, nós depositamos a nossa fé em Ti, e depositamos a nossa esperança de que no tempo certo o Senhor virá em nosso socorro, o Senhor pelejará por nós e nós nos calaremos, o Senhor abrirá o mar, o Senhor fará levantar aquele que está caído, o Senhor guiará o Teu povo com mão forte. Pai, no nome de Jesus, eu não sei o que o Teu filho está enfrentando, eu não sei o que a Tua filha que veio aqui nessa noite está enfrentando no seu lar, na sua família, eu não sei, ó Pai, do que o Teu servo tem, ó Deus, se perturbado tanto com a sua vida, mas eu sei que o Senhor está conosco, como o Senhor foi com o Teu servo Abraão no deserto, como o Senhor cumpriu a promessa na vida dele, porque ele creu. O Teu filho, a Tua filha que crê, Senhor, que tem perseverado, que tem buscado, que tem orado, que tem rejeitado o pecado, que tem, ó Deus, negado o pecado, que tem lutado, Senhor, vem depressa, Senhor, socorrer o Teu servo, vem depressa socorrer a Tua filha, abre uma porta, Pai, em nome de Jesus eu te peço, nós confiamos em Ti, queremos viver pela fé, não deixe, ó Deus, que nenhuma fascinação, que nenhum, ó Pai querido, nenhum influenciador, nenhum conselheiro do mal, nenhuma palavra de maldição venha interferir na nossa vida espiritual, venha, ó Pai, que tirar o Teu povo do propósito de te servir, de te adorar. Eu repreendo em nome de Jesus todas as obras das trevas, todo pensamento contrário, e que toda palavra de maldição caia por terra, que toda porta do inferno caia por terra, em nome de Jesus. Venha o Teu reino, Senhor, e seja feita a Tua vontade, ó Pai, na vida da igreja, na vida daqueles que creem, na vida daqueles que vivem pela fé, em nome de Jesus eu te peço, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Você pode dizer um amém? Amém? Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre nós. Quem está feliz, diga mais uma vez comigo. Amém. Vá em paz e viva por fé.